Bom, gente, então vamos começar aqui nosso curso de Química. Antes eu queria dar algumas informações. Vamos lembrar o seguinte, nós vamos partir da Química básica até a mais profunda para que a gente possa atingir o objetivo de qualquer vestibular que você vai fazer. Agora vamos lembrar logo uma coisa, não confundir Química básica com Química fácil. Química básica é para que você possa entender todas as outras. Ela é tipo assim, um pré-requisito. Para que você possa avançar, você tem que dominar bem. Então, olhe com calma, olhe com tranquilidade, que você vai se dar muito, muito bem. Vamos nessa, que hoje é um ótimo dia para você aprender Química. Vamos nessa! Primeiro, o que é Química? Química nada mais é do que a ciência que estuda a matéria, as transformações da matéria e as energias envolvidas nessas transformações. Aí você para e pensa, pô, beleza, Michel, mas o que é matéria? Vocês já ouviram falar que matéria é tudo que tem massa, como vocês podem ver aqui, ó, tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Às vezes a gente vê isso de uma forma muito solta, porque, pô, mas o que é ter massa? O que é massa? Gente, massa é uma medida da quantidade de matéria. Você já parou para perceber? Se você tem muita massa, é porque você tem muita matéria. E quando você vê aqui, ó, ocupa lugar no espaço. O que é que significa? Ocupar lugar no espaço quer dizer que nós temos volume. Então, o que é matéria? Para começo de papo, que é o objeto de estudo da química, é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Beleza. Gente, se eu falasse assim, ouro. Ouro é todo ouro que existe. Então, esse ouro, ele é matéria. Ele tem massa, né? E ele ocupa lugar. Agora, se eu pegar uma porção definida, uma barra de ouro, aí eu vou ter corpo. O que é corpo? É uma porção limitada, é um pedaço. Por exemplo, se eu dissesse madeira, madeira é matéria. Agora, se eu pegasse assim, ó, um pequeno tronco, é um corpo. Agora, se você pegar e talhar essa madeira para que você tenha um objeto feito de madeira, vamos supor um lápis de madeira, isso não é mais corpo, isso passa a ser objeto, que é um corpo utilizado, né, que ele pode ser utilizado pelo homem. Então isso aí vai ser um objeto. Entenderam como é simples? Então, matéria, corpo e objeto. Exemplo claro para vocês ficarem na boa, que vai ser o seguinte, eu penso ouro, poxa, ouro, o que é ouro? É a matéria. Se eu falar barra de ouro, a barra de ouro ela não tem uma utilização definida. Barra de ouro é um pedaço do ouro. Eu limitei ali o ouro. E se eu falasse anel de ouro, opa, se eu disser anel de ouro, aí eu tenho um objeto. Ou seja, aquilo vai ter uma utilização, e muitas vezes muito boa, né? Vamos para a próxima. Vamos entender agora um pouco mais sobre essa dessa matéria. Se vocês olharem isso daqui, ó, propriedades gerais da matéria. O que são as propriedades gerais? Quando a gente ouve esse termo geral, quer dizer que toda matéria apresenta essas propriedades. Então, são características comuns, tá certo? Ó, características comuns a toda porção de matéria. Toda tem. Exemplos. Massa. A gente não viu que matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço? Então, massa é um exemplo claro de propriedade geral. Outro exemplo característico, volume. Gente, volume, toda matéria tem volume. Vocês sabem que tem muitos outros, né? Tem um negócio chamado impenetrabilidade. Impenetrabilidade. Eu gosto muito dessa propriedade, porque tem muita gente que quer desafiar. O que quer dizer impenetrabilidade? Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Tem gente aí querendo desafiar essa propriedade, mas isso é uma propriedade geral da matéria. Toda matéria tem essa desgraça, tá certo? Toda matéria tem essa impenetrabilidade. Outra propriedade, compressibilidade. Então, a matéria, ela apresenta compressibilidade. Beleza? Então, nós temos várias propriedades que são propriedades gerais da matéria. Só para citar uma outra, elasticidade, que é a capacidade de ser deformado e voltar. Tem coisas mais elásticas e tem coisas menos elásticas, mas a matéria, ela é, via de regra, elástica, de boa. Agora, coisa legal, propriedades específicas da matéria. Aí vocês estão ouvindo bem, agora são específicas, ó só.
específicas. Isso quer dizer agora que essa propriedade, ela vai me permitir que eu diferencie um tipo de matéria de outro. Que eu saiba, por exemplo, que eu tenho água ou que eu tenho sal. Você vai dizer, poxa, Michel, exemplos, eu acho dos mais legais, exemplos claros dessas propriedades. A gente vai ter ponto de fusão. Nós sabemos que o ponto de fusão da água, por exemplo, é zero. O ponto de fusão do sal é mais de 800 graus Celsius. Então, pelo ponto de fusão, eu consigo diferenciar essas substâncias. Aí, imediatamente, a gente pega o ponto de ebulição. Sabe o que também? A densidade. A densidade da água, por exemplo, é 1 grama por ml. A densidade do mercúrio é 13,6 gramas por centímetro cúbico ou por ml. Então nós temos uma grande diferença de densidade. Gente, um nome que eu queria que vocês guardassem desde já. Propriedades que também permitem diferenciar a matéria. São chamadas de propriedades organolépticas. Aí, pô, Michel, o que é isso aí, hein? Organolépticas. Organolépticas são propriedades que você percebe pelos sentidos. Então, pelos sentidos, como assim? Gente, se eu conseguir perceber pelo paladar, pelo cheiro, tá certo? Usando meu nariz. Então, os sentidos, quando eles percebem, são propriedades organolépticas. Por exemplo, gosto, né? Sabor. Vocês sabem que azedo, doce, salgado. Então, propriedades organolépticas que me permitem diferenciar uma matéria da outra. Viram como a coisa ela é tranquila? Agora, uma das coisas que mais são importantes, tá certo? Em termos de prova, são os estados físicos da matéria, as fases de agregação da matéria. Então, agora, dá o gás para a gente entender isso e ficar na boa. Olha só, vamos pegar e pensar. Fases de agregação da matéria. Quando você para e pensa, pô, mas são quantas? Gente, muitas vezes a gente pensa, são 3, sólido, líquido e gás. Na verdade, importantes são essas 3, mas eu tenho que lembrar que são 5 fases de agregação. Além de sólido, líquido e gás, eu vou ter plasma. Aí você vai, Michel, o que é isso mesmo? Quando você aquece demais a matéria, você consegue ionizar o gás, ou seja, separar prótons de elétrons. E aí você tem o quarto estado físico da matéria, a quarta fase de agregação, que é um gás ionizado, que é o plasma. É o estado do Sol, por exemplo. E tem um outro que chama-se condensado de Bose e Einstein, ou estado quântico, que é quando você se aproxima, quando você chega ali no 0 Kelvin. Então você tem um hipercondensamento da matéria, e aí seria a quinta fase de agregação. Mas vamos ser sucinto, vamos ser claro, o que é que importa pra gente? Vocês saberem muito bem o que é sólido, líquido e gás. Então vamos nessa. Primeiro, fase sólida. Qual é a primeira definição que a gente pensa? Quando você imagina um sólido, tipo essa caneta, a gente lembra, a forma é constante e o volume também é constante. Então, os sólidos apresentam forma e volume constantes. Agora, o detalhe, a gente tem que saber por que essa forma é constante, por que esse volume é constante. Então, é aí que você vai fazer a sua diferença. Olha só, se nós pararmos e pensarmos o seguinte, a forma, ela é constante, aqui ó, a forma, ela é constante porque as partículas, elas estão organizadas. Como as partículas estão super organizadas, aquela forma, ela é constante. E vocês sabem que o volume vai ser constante. Quando você olha para cá, ó, o volume, ele também é constante. Você pensa, por que, Michel? Porque as partículas, elas estão próximas. Então vocês imaginam que se as partículas estão bem próximas, por mais que eu force, eu não consigo aproximá-las mais. Então o volume dos sólidos é constante e as partículas estão super organizadas. Vamos lembrar aqui uma coisa, aprofundar já para você ver, lá da frente, em termoquímica, a gente vai ver um conceito chamado entropia, com R, entropia. Entropia é a medida da desordem. Da desordem. Então, se você diz que o sólido é organizado, quer dizer que ele apresenta baixa entropia, baixa desordem. Então, os sólidos, eles apresentam baixa desordem, eles são organizados. Agora, um nome que vai ter que ficar na sua cabeça até você terminar os seus estudos aqui para fazer vestibular.
Os sólidos eles são caracterizados pela presença de uma coisa chamada retículo cristalino. E o retículo cristalino nada mais é do que a organização perfeita das partículas. Então, quando você olha, você vendo a estrutura, se você pudesse ver os átomos, você percebe imediatamente que trata-se da fase sólida. Por exemplo, se vocês olharem e virem uma coisa desse tipo, ó, você imagina que eu vejo um cubo. Poxa, vocês estão vendo como aqui as partículas estão organizadas? Se elas estão super organizadas, quer dizer que ali é sólido. Ou então vocês imaginam que vocês veem uma coisa desse tipo. Olha só. Imaginem como é tranquilo. Olhou e viu isso aqui. Eu acho que todo mundo percebe uma forma geométrica bem definida, ó, mostrando que aqui nós temos um sólido também. Então, quando você olhar e reconhecer, aquilo se chama retículo cristalino, que é essa organização perfeita. Agora, dá uma pausa e coloca aí na tua cabeça a seguinte coisa. Se vocês ouvirem a palavra sólido, amorfo, aí você vai, poxa, olhou para cá, quer dizer sem, morfo quer dizer forma. Então, sólido amorfo é aquele que não apresenta retículo. Então, ó, o sólido amorfo, ele não apresenta retículo, não tem retículo. Aí você vai, Michel, mas tu acabou de dizer que a principal característica de um sólido é ter retículo e o sólido amorfo não tem. Qual é a conclusão? Ele não é sólido. Se ele não é sólido, significa que você inventou um nome novo. Sabe, poxa, por que tiveram que criar esse nome sólido amorfo? Eu vou dizer o exemplo de algumas substâncias que são sólidos amorfos e vocês vão perceber por que tiveram que criar. Pensa no vidro. Quando você olha o vidro, ele parece ser o quê? Sólido. Agora, quando você faz o teste lá, você percebe que ele não tem retículo, que as partículas não estão organizadas, então ele não é sólido. Só que dizer para qualquer pessoa que o vidro não é sólido ficaria muito estranho. Então o que é que fizeram? Criaram um nome sólido amorfo, é aquilo que parece, mas não é. Parece sólido, mas não é. E por que não é? Porque não está organizado. Outros exemplos. Gente, alguns tipos de plástico. É a mesma coisa. O plástico muitas vezes parece sólido, mas não é porque ele não apresenta essa estrutura cristalina, ou seja, ele não apresenta esse retículo. Então guardaram isso? Então vamos lá. Sólido, forma e volume constante, as partículas estão próximas e organizadas. Vamos pegar agora e vamos passar para a fase líquida, para entender qual é a diferença e como é que a gente entende o líquido. Olha só, tira o sólido, põe o líquido. Então vamos ao líquido. O que é que nós sabemos? O líquido ele apresenta forma variável, tá certo? Apresenta a forma variável e o volume do líquido, ó, e o volume ele é constante. Você vai, Michel, por que a forma do líquido é variável? Aí você vai dizer, primeiro, o que é isso? Vocês pensam que se eu tiver um copo com água, você vai estar no formato do copo. Agora, se eu pegar esse copo com água e jogar no chão, você vai perceber que o líquido fica na forma do chão. Então a forma muda. Se a forma muda, quer dizer que as partículas não estão mais organizadas. As partículas agora estão desorganizadas. E, gente, os líquidos, eles são praticamente incompressíveis. As partículas ainda estão bem próximas. Elas estão desorganizadas, mas estão próximas. Se estão próximas, por mais que eu tente, eu não consigo aproximar. Então a forma é variável, mas o volume, ele é constante. Se liga aí. Agora, olha só, eu vou colocar aqui, para vocês perceberem, as partículas estão próximas, quer dizer, volume não dá para mudar, e desorganizadas, quer dizer o quê? Que a forma é variável. De boa, e você já está começando a ficar tranquilo nisso. Gente, líquido tem retículo? Claro que não. Então, o que é que caracteriza a passagem de sólido para líquido? É a ruptura, é a quebra desse retículo. Então, o retículo, ele é quebrado, rompido. Você vai dizer, poxa, o que é isso? Eu quebrei a ordem, estava super organizado, agora está desorganizado. Então, vocês imaginam que eu tenha uma coisa assim, ó. Estava aqui o sólido. As partículas estavam próximas, organizadas. Aí eu vou ter o processo de fusão. Ou seja, vai passar para a fase líquida. O que é que vai acontecer? As partículas continuam próximas, mas agora elas estão desordenadas. Então, no líquido, está próximo,
mas está desordenado. Gente, tem propriedade dos líquidos que caem pra caramba em prova e é hora de você aprender e ficar de boa. Primeira delas, viscosidade. Me deixa preocupado que muitas vezes acha que viscosidade é uma coisa assim meio nojenta, né? Uma coisa meio nojenta, é uma coisa... Enfim, você tem nojo. Agora, ser viscoso não é, por exemplo, a água é viscosa. Viscosidade é resistência ao escoamento. Se a coisa escoa rápido, ela é pouco viscosa. Se a coisa escoa devagar, significa que ela é muito viscosa. Sargento Michel, eu fiquei meio assim. Pois vamos lá? Se você jogar mel na parede, vai demorar para ele escorrer. Agora, se você jogar água, ela vai escorrer rápido. Quer dizer que o mel é mais viscoso do que a água. Então, o que é viscosidade? Que aí você já anota, a viscosidade é resistência ao escoamento. Aprendemos. Beleza, eu quero que vocês saibam duas coisas a respeito dessa viscosidade. Imaginem vocês agora, pensem um pouco, se eu chegasse e dissesse, gente, vamos aumentar a temperatura. Se eu aumentar a temperatura, eu aumento a agitação das moléculas. Então elas conseguem se soltar com mais facilidade. Se elas conseguem se desprender uma das outras, começa a escoar. Então quer dizer que quanto maior a temperatura, menor vai ser a viscosidade. Beleza. E tem uma coisa que eu acho que é super importante que vocês lembrem, é o seguinte, vocês imaginem que eu tenho moléculas que estão muito atraídas. Sabe? O que é isso? Força intermolecular. Se as forças intermoleculares forem fortes, como é que vai conseguir escoar? Não vai. Como é que vai conseguir se soltar para escorrer? Não rola. Então quer dizer que se eu tiver elevadas atrações, moléculas que têm atrações fortes, são moléculas que apresentam elevada viscosidade. Beleza, então se ligou? Vamos para uma propriedade ainda mais importante. Se vocês concordarem comigo agora, ó, vamos para uma propriedade chamada tensão superficial. A tensão superficial, de cara, ela mostra imagens belíssimas, maravilhosas, como por exemplo, vocês têm aqui essa aranha, que vocês podem ver, ó, aqui, essa aranha pousada na superfície da água. Gente, se vocês olharem aqui, ó, é tão legal isso aqui, parece claramente que a água está dobrando onde a aranha pisa. E ela realmente está. Se vocês olharem essa outra figura belíssima, vocês têm a água formando aqui, ó, gotículas esféricas. E às vezes a gente nem para saber por que que isso acontece. O que é que está acontecendo ali? Por que essas gotículas esféricas? Por que que a aranha pode pousar na superfície? Uma outra coisa que você já pode ter visto em casa. Você pega um copo, começa a colocar água, coloca a água, aí você percebe que a água passa do copo sem derramar. Claro que é passar um pouco, não vai passar 2 dedos e vai dizer, oh, passa só um pouco, né? Passa do copo e não derrama. Então, quer dizer, isso é a tensão superficial. Olhem como é fácil de eu explicar como é que a tensão superficial ela se forma. Então, vamos imaginar a seguinte coisa. Vamos pensar assim, ó. Eu vou pegar aqui um recipiente, tá aqui o meu recipiente, de boa. E aí eu vou imaginar que eu tenho água dentro desse recipiente, como vocês estão vendo. Aí vamos agora pensar em uma molécula que esteja na superfície da água e uma molécula aqui no centro da água. Essa molécula que está no corpo da água, ela vai ser puxada para a direita, porque tem molécula à direita, ela vai ser puxada para a esquerda, ela vai ser puxada para cima, ela vai ser puxada para baixo, ela vai ser puxada para frente, para trás, tem molécula de todo lado, então ela é puxada para todo lado, quer dizer que esses vetores se cancelam, puxa para um lado, puxa para o outro, então fica parado, e tá do meio ali, tá tranquila. Agora imagine a lá de cima, vocês imaginam que essa daqui, ó, ela vai ser puxada para a esquerda, ela vai ser puxada para a direita, direita, esquerda, ela vai ser puxada para baixo, mas ela não tem ninguém puxando para cima. Então, se puxa para baixo, não puxa para cima, ela vai ser forçada a ir para baixo. Ela vai ser tensionada, pressionada. Eu vou aproximar essas camadas e eu vou gerar uma rigidez.
como se fosse um filme plástico ali. Então vai ter uma resistência para ultrapassar, que se chama tensão superficial. Então a superfície de um líquido é sempre puxada para dentro, o que gera essa tensão. Por isso que é tão preocupante quando você bota detergente, você quebra a tensão superficial e aí espécies que dependem da tensão para ter a sua flutuabilidade garantida acabam afundando. Então isso é a quebra da tensão superficial pelo detergente, que muitas vezes a gente é obrigado a fazer em caso de derramamento de petróleo. Você joga o detergente, quebra a tensão e você consegue emulsificar, espalhar o petróleo. Não se preocupem com isso, que isso é assunto que a gente vai discutir lá na frente, tá? É só para termos uma ideia. Agora eu queria ver a formação dessa gotícula, que é outra coisa muito legal, ó. Vocês imaginem que eu tenho então agora uma superfície plana, aqui como vocês estão vendo, uma superfície. Enfim, eu tenho aqui uma superfície plana, de boa. Aí eu vou pegar e jogar água. Tá aqui, uma gotícula de água que vai cair. Então essa gotícula de água, ela vai cair, vai bater, ela vem com uma certa velocidade, então ela abre. Então tá aqui, ó, ela se espalha. Agora o que é que vocês vão imaginar? A superfície é puxada para dentro. Então, qual é a conclusão que a gente tira? Poxa, se a superfície é toda puxada para dentro, o que vai acontecer é que eu vou diminuindo essa gotícula e tendendo a formar uma esfera. Por isso que ficam essas gotas tão bonitas de água. Então, após um certo tempo, quando eu olhar para isso daqui, ó, o que nós vamos perceber vai ser a seguinte coisa. Após um certo tempo, se eu olhar para cá, eu vou ver isso aqui. E você percebe que eu tenho uma gota mais esférica, né? Vou colocar aqui de azul que fica mais bonito. Então tá aqui, ó, uma gota mais esférica. Então, como sempre, a superfície é puxada para dentro, a tendência dos líquidos é sempre formar esfera. Então os líquidos tendem ao formato esférico. Guardem isso com amor, tá certo? Não sei se alguém já viu, mas em filmes, muitas vezes, quando tem ausência de gravidade, você vê o pessoal se alimentando com líquido, quando o líquido escapa, ele forma uma esfera perfeita. É justamente a tendência por causa da atração da superfície para dentro. Na boa? E vamos para a última fase de agregação, para que vocês possam ver a situação. Olha só, a última fase de agregação seria a fase gasosa. Aí você vai pensar, poxa, o que é que acontece para que o líquido transforme-se em gás? Vocês viram que para o sólido virar líquido, quebra o retículo, desorganiza. Agora, para o líquido virar gás, as moléculas elas têm que se afastar. Se elas vão ter que se afastar totalmente, eu vou perceber que o que vai acontecer, em primeiro lugar, é lembrar que o gás ele tem forma e volume variável. Aí você vai, poxa, por que a forma é variável? Porque as moléculas estão enlouquecidas, aí não tem dúvida. E por que o volume é variável? Porque pela primeira vez eu tenho moléculas afastadas. Se eu tenho moléculas afastadas ali, eu vou poder aproximá-las. Então, se ela tem espaço, quando eu aperto, eu consigo aproximar. Então, o volume do gás, o volume do gás, ele muda. O gás ele é compressível. Beleza. E foi o que eu pus aqui para vocês observarem. Ó. As moléculas estão afastadas e desorganizadas. É muito tranquilo. Ó, a passagem de líquido para gás, essa é boa da gente aprender, tá? A passagem de líquido para gás é caracterizada pelo quê? De sólido para líquido é a quebra do retículo. Agora, se as moléculas vão se afastar, eu vou ter que romper essas atrações. Então, o que caracteriza é a ruptura das atrações. Então, lembrem, quebrou as atrações, quebrou tudo, lascou tudo aí. Eu quebro as atrações, passa para a fase gasosa e as moléculas ficam lá enlouquecidas. De boa, se eu fosse representar isso daí, vocês sabem que, representando tudo para ficar de boa, ó, se eu tiver um sólido, bem aqui, você quebra o retículo, aí vira líquido. As moléculas continuam próximas, mas estão desordenadas. Então aqui o que é que eu tenho com vocês? Aqui é sólido e aqui líquido. Aí eu vou pegar agora e a gente vai transitar para a fase gasosa. Poxa, se a gente vai transitar para a fase gasosa, agora as moléculas vão se afastar totalmente, ó.
Então as moléculas aqui, além de desordenadas, estão afastadas, estão totalmente enlouquecidas, e eu passo a ter aqui a fase gasosa. Entenderam a situação? As três fases de agregação, sólido, líquido, gás. Qual é a característica mais importante? O sólido é o retículo, no líquido estão desorganizadas, mas estão próximas, no gás estão totalmente enlouquecidas e afastadas. Então é tranquilo, isso cai pra caramba em prova. Agora só, propriedade dos gases, compressibilidade. Por que eles são compressíveis? Porque o volume é variável. Então, como o volume é variável, a gente tem que os gases, eles são compressíveis. Maravilha. E outra propriedade é efusão e difusão. Vamos pensar assim, efusão é a capacidade que o gás tem de escapar por um pequeno orifício. Michel, exemplo, se você furar um pneu, o que acontece é que o gás ele vai escapar ali pelo aquele furo. Então isso é efusão. E difusão é a capacidade que o gás tem de se espalhar. Aí você vai, por exemplo, gente, se você pega um perfume, na hora que você abre, ele se efunde e depois se difunde. Ele escapa e espalha. Então, efusão é a capacidade que o gás tem de escapar por pequeno orifício. Boa. E difusão é a capacidade que ele tem de se espalhar. Bom, gente, vocês já têm aí uma quantidade de informações sobre química básica super importantes, tá certo? São muitas informações importantes. Então, na próxima aula, o que a gente vai desenrolar vai ser a parte de mudanças de fase e ver como isso é aplicável. Valeu, até a próxima aula, a gente se encontra já!